Na época em que eu ainda escrevia os meus textos para blogs e outras coisas da internet daquele tempo, eu falava muito de uma coisa que me encanta até hoje. E eu acho que sempre vai me encantar. A possibilidade de voltar no tempo é algo que nos emociona só de imaginar. Se eu tivesse uma máquina do tempo, hein? Uma máquina onde a gente pudesse entrar e ir aonde a gente quisesse no tempo. Ver a gente quando criança ou ver os nossos pais quando adolescentes. Eu sei, está bem de Volta para o Futuro, mas de toda forma, tem vídeo sobre esse filme aqui no canal. Eu vou deixar aqui para vocês verem também no card, tá bom? E rever aquela viagem que a gente lembra com tanto carinho, nostalgia e encanto. Ah, quem dera se a gente pudesse fazer isso, hein? Opa, mas espera aí. A gente pode, ué. Nós temos inúmeras maneiras de voltar no tempo, talvez revendo fotos ou sentindo alguns cheiros específicos que marcaram aquela época. Mas uma das melhores máquinas do tempo que existe é ela, a música. Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Léo Andrade na área. Bom, e quando o assunto é voltar no tempo, uma das maneiras mais legais de se fazer isso é voltando lá nas primeiras fotos do seu Instagram, por exemplo. Esses dias eu voltei nas minhas e, pelo amor de Deus, nem sempre isso é uma boa ideia, viu? Brincadeiras à parte, mas se você também quiser passar essa vergonha junto comigo, você pode me seguir lá no Instagram e ver você mesmo também esse monte de veneno para baratas e depois colocar aqui nos comentários se você se assustou muito ou não. Mas não vale não me seguir, ok? Por lá conversamos sobre as pautas aqui desse canal e eu preciso da sua ajuda com ideias que possam virar vídeos por aqui, beleza? Mas, falando de músicas nostálgicas e tempo, elas são praticamente duas coisas que caminham lado a lado como a gravidade e o tempo, segundo Albert Einstein. Quando eu escuto uma música da minha época de criança ou adolescência, eu me recordo de cada detalhe, de cada momento que chega a ser assustador. Eu acho que se eu me render, deitar numa cama, fechar os olhos, junto com a música certa, literalmente a máquina do tempo funciona mesmo. E o mais engraçado de tudo isso é ver como a música marca o tempo de forma maestral. O que vamos fazer aqui hoje é relembrar desde a década de 50 como incrivelmente cada década tem a capacidade de chamar de sua cada estilo, ou artista, ou movimento que determina cada período. É como se você ouvisse tal música ou tal artista e já soubesse antes mesmo de qual época ele é. Vamos falar aqui resumidamente da década de 50 até a década de 2000. E porque, na minha opinião, a década de 2010 não teve um estilo tão marcante para chamar de seu no futuro. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir você para que se inscreva no canal com o sininho de notificação ativado. E não esquece também de deixar o seu like nesse vídeo para dar aquela força aqui pro canal. Não esquece, hein? Conto com a sua ajuda. E agora, vamos pro vídeo. Anos 50. Embalados pelo sucesso de Elvis Presley, os anos 50 foram uma época de muito rockabilly, com uma forte influência do blues e do jazz. Ela trazia consigo grandes nomes que respingariam nos anos 60. Nomes de peso que são lembrados até hoje. Elvis Presley, Chuck Berry, Ray Charles são alguns dos artistas que marcaram a década de 1950. Anos 60. Os anos 60 foram marcados por alguns artistas que muitos acham que são dos anos 70, mas que tiveram o início das suas carreiras ali, nessa década. Janis Joplin e The Doors são um ótimo exemplo disso. Os Beatles dominaram a cena dos anos 60, criando ali boa parte dessa assinatura dessa década, atrelado também ao início do rock progressivo, mas o Chuck Berry era algo que ainda se ouvia muito nas rádios. Mas ainda tivemos grandes nomes surgindo na música brasileira, como Jair Rodrigues, Elza Soares, Chico Buarque, Elis Regina, Roberto Carlos, Gil, Caetano, Tim Maia, dentre muitos outros, marcando a época dos festivais da canção que nos presentearam com grandes nomes que respeitamos tanto até hoje. As drogas ficaram muito comuns e um festival de música que entrou para a história também aconteceu nessa década, como o Woodstock, em agosto de 1969. Anos 70. Agora sim, chega com tudo o rock and roll no mundo.
em uma época que a liberdade era uma das coisas mais exercidas, ou pelo menos a força tentava ser. Todo mundo era meio hippie assim. Nesse período, nós tivemos nomes muito incríveis que marcaram essa época. E quando você escuta, você já sabe. Nossa, isso é dos anos 70, não é? Jimi Hendrix, agora sim Janis Joplin, Led Zeppelin e o rock progressivo que eu citei, que teve início no final da década anterior, nessa década ganharam um mundo com bandas como Pink Floyd, Rush, Jethro Tull e muitas outras que são respeitadas até hoje. Outro estilo que marcou muito essa época é a onda do soul, disco, que vinha balançando as pistas das baladas da época. Apareceram nomes como James Brown, The Temptations, Kool and the Gang, Marvin Gaye, Jackson 5 e o nome do cara que pra mim foi o maior artista de todos os tempos, Michael Jackson. Anos 80. Os anos 80, nós tivemos no mundo dois estilos que marcaram essa década como uma tatuagem. São estilos bem distintos, mas que contornam com perfeição essa década tão incrível. O hard rock e o pop. No hard rock nós podemos situar grandes bandas que ganharam o mundo inteiro com grandes turnês e com produções absurdas, como Guns N' Roses, Aerosmith, Bon Jovi, Whitesnake e Extreme. Eu sei que existem muito mais bandas do que só essas citadas aqui, mas a ideia é pegar apenas algumas referências para que você se situe em qual linha eu estou caminhando, tá bom? Outro estilo muito marcante nos anos 80 foi o pop, que vinha atrelado à música gótica do Depeche Mode ou do Information Society. Mas também bandas como a-ha, Tears for Fears, Duran Duran, Pet Shop Boys ganharam as pistas e também o gosto do planeta inteiro. No Brasil também tivemos uma boa onda musical que marcou muito essa década. Surge nesse momento o Rock Brasil, trazendo bandas como Biquíni Cavadão, Engenheiros do Havaí, Kid de Abelha, Barão Vermelho e Cazuza. E foi também nessa época que o famoso movimento de Brasília aconteceu, nos dando pérolas como a Legião Urbana, Capital Inicial, Plebe Rude e os Paralamas do Sucesso. Tudo isso em uma cartada só, vindo direto da capital do nosso país. Quanta coisa boa, não? Anos 90. Nos anos 90, praticamente todas as bandas do cenário brasileiro que surgiram nos anos 80 também bombaram bastante. Mas também surgiu um outro gênero que viria a ser a alma da musical dos anos 90 no Brasil, o pop rock. Foram surgindo uma banda atrás da outra, integrando o cenário do pop rock brasileiro, sendo algumas delas Skank, o Rapa, Jota Quest, Nat Roots, Raimundos, Nação Zumbi. E eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre a trajetória incrível dessa banda aqui no canal. E na segunda metade da década, chegando bandas também como Charlie Brown Jr., Detonautas, CPM 22 e muitas outras. Tiveram outros estilos que também foram muito marcantes para essa década aqui no Brasil, como por exemplo o pagode, com bandas como Exalta Samba, Soweto, Catinguelê, Cara Metade e a melhor de todas na minha opinião, Só Pra Contrariar. O estilo baiano também ganhou as rádios nessa mesma década. Banda Eva, Cheiro de Amor, Netinho, Chiclete com Banana, Araqueto, foram bandas muito boas. E também o El Chan e o Harmonia do Samba movimentavam as festas e faziam todo mundo dançar. Uma coisa muito importante a se falar dessa década foi a chegada do funk. O funk era uma pegada completamente diferente do que é hoje, com letras excepcionais que referenciavam o cotidiano das favelas do país. Uma onda bem colada ali no rap, que era um estilo também em crescimento nessa mesma época. As bandas, tinham bandas ali como Racionais MCs, RZO, Sabotagem, De Menos Crime, e bem distante da referência sexual mais presente no estilo hoje. O funk tinha nome como, por exemplo, Claudinho Bochecha, Bob Rum, no seu cardápio imenso de duplas que ganharam todo o país. E já já nós vamos falar sobre onde eu acho que essa chave do funk mudou tudo, tá bom? Mas falando do cenário internacional, tivemos ainda mais expressão pelo mundo afora, com a chegada do estilo que talvez mais marcaria os anos 90, o grunge. Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden, Stone Temple Pilots, Silverchair, Bush, dentre muitas outras que ou era de Seattle ou compartilhava do mesmo estilo de som da cidade norte-americana. O estilo pop também fez muita presença no cenário mundial. As boy bands fizeram muito sucesso e arrancaram suspiros e choros das meninas mundo afora. Backstreet Boys, NSYNC, Five, dentre outras que arrastaram multidões por todo o planeta.
Mas na segunda metade, na segunda parte dessa década, viria outro estilo que também viria a ser de grande expressão. O pop de Rihanna e Beyoncé tocaram até não aguentar mais. Houve um bom crescimento do hip hop norte-americano. 50 Cent, Snoop Dogg, Eminem, Lauryn Hill também estiveram presentes nessa época de forma bem intensa. Tudo bem, eu sei que muitos desses artistas não são especificamente dessa época, como o próprio Snoop Dogg, que já fazia sucesso no final dos anos 80. Mas nesse período, nos anos 90, eles tiveram um boom nas mídias muito forte, maior do que quando eles começaram há uma década atrás. Uma linha de som que surgiu na metade em diante da década de 90 e que eu escutei bastante foi a introdução de bandas de um novo estilo chamado New Metal. Algumas dessas bandas vieram a tocar bastante também na próxima década, mas em sua grande maioria iniciando os trabalhos no final dos anos 90. Só algumas delas, Rage Against the Machine, Limp Bizkit, Korn, essa é um pouco mais antiga que as outras. E eu vou citar aqui também o Linkin Park, que lançou o seu primeiro álbum no início de 2000, mas que segue o mesmo estilo e que teve início dos seus trabalhos ainda na década de 90. Anos 2000. Enquanto pelo mundo afora as bandas que eu citei do New Metal que teve início na década de 90 também tocaram pra burro. Porra, passarinho, tá me fudendo. Enquanto pelo mundo afora as bandas que eu citei do New Metal que tiveram início na década anterior, que tocaram pra burro, um novo som, que eu não sei definir o estilo, mas que eu tenho a impressão de que veio de uma modernização do grunge, surgiram em todo lugar. Creed, Matchbox 20, P.O.D., Fuel, Nickelback eram os queridinhos da MTV e dominavam as paradas. O pop continuou marcando presença nas paradas de sucesso, com artistas como Justin Timberlake, Black Eyed Peas, Christina Aguilera, Britney Spears, Kelly Clarkson e muito mais. Uma curiosidade aqui é que o álbum Invisible de Michael Jackson é escolhido pela Billboard como o melhor álbum da década de 2000. Sempre ele, né? Ainda vai sair um vídeo sobre ele aqui no canal, tá bom? Uma cantora que tocou muito, mas muito mesmo aqui no Brasil, foi Ivete Sangalo. Mas tivemos também o sertanejo começando a aparecer com expressão. Zezé de Camargo e Luciano foram novamente um grande sucesso, puxando consigo ali vários outros artistas do cenário. A banda Los Hermanos apareceu no cenário nacional timidamente, para no futuro arrastar consigo uma multidão de fãs completamente obcecado pelas músicas que eu costumo chamar de sofrência pop hardcore. No decorrer de 4 álbuns, a banda se aventurou por vários estilos, que vão desde a música para circo, passando pelo hardcore, marchas de carnaval, até chegar na MPB. E eu especifiquei um pouco mais o estilo musical dessa banda, para falar que, no futuro, ela trouxe consigo também uma nova tendência musical, que não viria a estourar, mas que faria parte do cenário da MPB da década de 2010. Muitos chamam esses estilos de pós-Los Hermanos. Como eu falei anteriormente, queria voltar a falar sobre onde eu acho que houve a mudança do funk, foi aqui, no início dos anos 2000. Quando o Furacão 2000 chegou às rádios, o sucesso foi estrondoso, trazendo consigo não mais as letras da realidade coladas no rap, mas sim músicas como Dança da Motinha e Vou Passar Cerol na Mão, e muitas outras que não tiveram nada a ver com o seu estilo anterior. Daí em diante, na minha opinião, foi só decadência. Em 2003 tivemos o Serginho com a Lacraia, que tinha uma das letras mais obscenas que eu havia ouvido na época. Não imaginei que hoje as coisas conseguiriam piorar tanto. E daí em diante é o que temos hoje e a cada ano de forma mais explícita, mas ainda assim levando consigo uma legião de consumidores. E eu quero deixar claro aqui que eu não tenho nada contra quem gosta e escuta lá o seu funk, seja o antigo ou atual. É direito de cada um ouvir aquilo que mais gosta e que te toca. O que eu fiz aqui foi apenas dar minha opinião sobre como eu, Léo Andrade, vejo esse cenário. Para mim não existe música ruim. Se a música te toca, se ela entra bem nos seus ouvidos, não importa o estilo, seja ele rock, reggae, pop, axé, sertanejo ou funk, independente da opinião dos outros, escute aquilo que te faz bem. E eu sei que não dá para citar aqui tudo de todas as épocas, mas o que eu citei foi apenas para exemplificarmos como certos estilos marcam a época e definem décadas como cheiro ou fotografia. E quando eu estava escrevendo esse roteiro, conversei sobre ele com uma amiga. E que eu pensava que na década de 2010 não tinha um estilo pessoal que marcasse essa década. Pensei que nacionalmente o que mais poderia ser seria o sertanejo universitário. Mas aqui vai uma percepção minha
E não que ela seja verdade, é apenas como eu a vejo. Eu vejo que sim, o funk e o sertanejo acabam sendo músicas muito descartáveis pelas pessoas que mais a escutam. A música estoura com sucesso estrondoso hoje, ela toca nas rádios, novelas, nos carros, nas ruas, nas festas, mas que em muito pouco tempo ela desaparece e outras músicas já tomam o seu lugar. E quando você que não acompanha toca essa música na festa ou fala dela com alguém, as pessoas já falam que essa música é velha demais e já pedem coisas mais novas que estão tocando no momento. Sendo assim, eu acho que as músicas são esquecidas muito facilmente e com isso acaba deixando difícil uma assinatura em uma década como as músicas citadas anteriormente, que faziam sucesso por muito tempo, ou bandas que fazem sucesso por 20, 30 até 40 anos, deixando marcado assim o seu nome na cabeça da geração daquela década. Então, para finalizar, eu vou deixar aqui uma pergunta para que vocês me respondam nos comentários. Qual o estilo que marcou a década de 2010 como as décadas anteriores? Mas não vale só falar das bandas que fizeram sucesso. Eu quero coisas que, quando a gente lembrar daqui a 10 ou 20 anos, vamos entrar naquela máquina do tempo e voltar direto para a década de 2010. Como ouvir Beatles e lembrar dos anos 60, ou Led Zeppelin e lembrar dos anos 70, a High Guns e lembrar dos anos 80, e também Skank e El-Chan lembrar dos anos 90, fechando com Creed e Yvette e voltar direto para os anos 2000. Isso sim é marcar uma década. Então, deixa aqui nos comentários, quem sabe eu não possa descobrir qual é esse estilo ou essa banda que vai tatuar nas suas músicas a década que foi de 2010 a 2019, hein? Esse card aqui do último vídeo aqui do canal foi contando a história da banda mineira Jota Quest. Se você não viu, então corre lá para ver também, ficou show de bola, tá? Olha, como eu disse no início também, queria lembrar vocês aí de não se esquecer de deixar o seu like nesse vídeo para me recompensar por todo esse trabalho aqui. E aproveita, se inscreve também no canal para fazer parte dessa família. Aqui você encontra coisas sobre música e cinema. E aciona também o sininho de notificação para você ser avisado de todos os vídeos novos que saírem aqui no canal. Conto com a sua ajuda, hein? No mais é isso. Eu vou deixando aqui do lado os vídeos que eu falei para vocês sobre a banda Jota Quest. E vou deixar também, para completar esse vídeo aqui, o link do vídeo contando a história da banda O Rapa, tá? Vai lá ver esses vídeos, porque eles ficaram um show de bolas. Assim eu me despeço aqui e desejo a todos muita paz, saúde, que Deus os abençoe. Muito obrigado e até breve.